A gente vai sair do raso, que ele cresça e nós diminuímos, né? O irmão trouxe ali também sobre atitude, né? Outro irmão ali, é que eu vou esquecendo o nome de todo mundo, viu? Vai dando apagão na mente. O tic-teco só tem um lado aqui. Aí o outro irmão ali trouxe sobre o tempo, né? A valorização do tempo. E é exatamente isso que eu queria falar hoje. E o Mer trouxe também sobre koinonia, né? Sobre a comunhão, a importância da gente estar junto, o nós. Amém? Eu vou dar uma bugada na mente agora, vamos dizer assim, que o presente nosso hoje é a escolha do futuro que você fez no passado. Entendeu? Essa foi boa, né? Demorei uma semana para pensar nisso. Né? Amém. Eu queria ler, vamos ficar de pé, ler Mateus 18, do 1 ao 4. Mateus 18, do 1 ao 4. Amém? Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Agora Marcos 10, 13 e 14. Alguns traziam a Jesus alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a ela. Repita comigo aqui. O reino de Deus pertence aos que são semelhantes a ela. Amém. Vamos orar. Pode se assentar, por favor. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pelo dia de hoje, Senhor. Te agradecer, Pai, pelo Teu Espírito Santo, Pai, que tem conduzido todas as coisas. E a minha vontade aqui, Senhor, é que se cumpra, Pai, a parábola do semeador, Pai. Que a Tua semente possa cair em terra fértil nos corações, ó Deus, e possa germinar, Senhor. Que podemos ter o entendimento da Tua palavra, que podemos ter, Senhor, a revelação do Cristo, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Amém, Senhor. Então, por que eu estou trazendo aqui, né, a relação de comparando, né, Jesus, ou comparando, a importância. Primeira pergunta, né? Você crê na palavra de Deus? Né? A gente precisa se atentar. Jesus é tão simples. A gente crê na palavra de Deus. O Evangelho é o poder. Amém? E o próprio Jesus, você conhece Jesus, esse cara aqui? O próprio está falando aqui que para nós conhecermos o reino de Deus, nós precisamos ser humildes. Amém? E o meu pedido hoje aqui, para que você possa entender essa palavra e ela frutificar no seu coração, é que você seja humilde, como uma criança hoje. Amém? Hoje a gente vive numa guerra de narrativa, né? Hoje todo mundo tem opinião de tudo. Hoje todo mundo sabe algo, né? Hoje todo mundo
enfim, é entendido sobre algum assunto, né? O mundo tá doido, né? O mundo tá maluco. E se você fosse atentar, a gente está vivendo um problema não só no Brasil, mas é geopolítico, né? E eu tenho certeza que é um movimento realmente do anticristo se preparando e nos preparando também para, tá? Então, eu acho assim que num mundo tão complexo e tão complicado, a gente entrou nessa vibe de complexidade. Porque Jesus é tão simples que ele só pede para a gente ser como criança, né? Para poder entender as coisas dele, para poder entender o reino dele. O problema aqui é que a gente está olhando para o lugar errado, né? A globalização, a vontade, né? Apesar que é um problema humano nosso de almejar, né? Nós precisamos ter para ser, ou ser para ter, enfim. E a gente esquece da onde Jesus nos tirou e da real importância, que é a nossa real importância aqui na Terra com Cristo. Amém? Vocês estão me entendendo? Por isso a gente precisa ser humilde e voltar a ser criança. Porque o Evangelho é o poder. Eu preciso que vocês se atentem nisso, porque o Evangelho é o poder. Amém? E para vocês entenderem o que eu quero dizer, o tema, né, dessa pregação, eu seria assim: passado, presente e o futuro, né? O passado, eu já falei, que se a gente se atentar a ser como uma criança, se a gente aceitar esse desafio que Jesus está fazendo aqui para nós, a gente vai entender o reino dele. A gente vai entender o chamado que ele tem para as nossas vidas. Amém? Nossa, foi tão rápido. Em casa demorou 20 minutos. Eu vou falar do presente. Não acabou não. É que o passado... Eu vou falar do presente agora. Ah, tá. Que para entender... Vamos lá, vamos prestar atenção. Né? Para entender o futuro, aonde eu quero chegar e aonde o Espírito Santo quer chegar, você precisa primeiro entender o passado. O que é o passado? Se fazer como criança. Amém? Por que se fazer como criança? Porque criança é inocência. Está faltando em nós inocência. Para poder, como eu falei, guerra de narrativa. A gente sempre tem uma opinião sobre as coisas, sobre tudo. E a gente não busca a opinião da onde deveria, que é a fonte da vida. O Evangelho é o poder. Amém? Eu vou ler 1 Coríntios 2,6 para entrar agora nessa tese do presente. Entretanto, falamos de sabedoria entre os maduros, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do ministério que estava oculto, do qual Deus pré-ordenou. Antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos dessa era entendeu. Pois, eu queria chamar a atenção agora aqui, ó. Pois se o tivesse entendido, não teriam crucificado Jesus na glória. Amém? Então você vê, o próprio Cristo, o próprio Deus, veio com uma palavra rema para a sociedade, para o mundo, e ninguém entendeu ele, né? Por isso que Cristo fala, vou voltar de novo no passado. A gente precisa ser humilde, se voltar, se fazer como criança. Amém? Para a gente entender o reino de Deus. Continuando. Eu não teria crucificado. Senhor, agora. Capítulo 9, versículo 9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que amam. Olha aí uma promessa. Aqui eu vou começar onde eu quero chegar. O simples fato da gente se fazer como criança
da gente entender o reino de Deus, a gente não tem noção do que Deus tem para nós. Amém? Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem, que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas por sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Amém? Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois são loucura, e não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, ou nós aí, temos a mente de Cristo. Amém? Você tem a mente de Cristo? Precisa ser humilde e voltar a ser criança, para entender a mente dele. Guarda isso. Se você mudar o seu passado, o seu futuro vai ser diferente. Meu Deus, cadê? Eu não anotei, mas enfim, vai na raça então. Falando de presente, né? Eu me atentei, esqueci de falar no início que eu usei duas figuras, né, bíblicas aqui para trazer essa palavra hoje, que é Jesus, o próprio Deus, e Paulo. Para mim, Paulo foi... ele transfigura aqui exatamente a transformação através de Cristo, né? Paulo, pelo que eu vi até agora, que eu estou lendo a Bíblia, eu estou em Efésios, Colossenses, entrei em Colossenses, para mim foi o apóstolo mais determinado, né? Empenhado a fazer o que tinha que ser feito. No entanto que quando ele não conhecia a verdade, que ele acreditava numa verdade, até cultural, né? Ele fazia aquilo a ferrenho, né? Mas quando Cristo visitou ele, como já visitou eu e você um dia, ele se rendeu. E esse é o nosso problema. Cristo já nos visitou um dia e a gente não se rendeu ainda por algum momento. Ou se rendemos e voltamos, e rendemos e voltamos, e rendemos e voltamos, né? Então, Paulo, para mim, até aqui, até onde eu estou na Bíblia, é um exemplo de determinação, atitude, né? Eu acho que a gente tem muito a aprender com ele. E o que me chama a atenção de Paulo é a questão que ele tinha tudo para ser, de repente... Eu vi lá que ele era circuncidado, ele tinha entendimento sobre as coisas, mas ele fez isso como trapo de imundícia, né? Como diz, né? Trapo de imundícia, nossa, como esterco, perdão. Ele tem uma palavra que fala, né, que a gente até descontextualiza, que tudo posso naquele que me fortalece. Porque o tudo posso naquele que me fortalece, talvez não é novidade para vocês, mas eu quero falar, é exatamente isso, porque ele entendeu o propósito dele. A gente precisa entender o nosso propósito, para que tudo que nós formos passar aqui na terra, a gente vai entender que Cristo está do nosso lado, independente de, né, como a nossa irmã falou ali. Quem que falou do... enfim... independente de uma doença. Foi você mesmo. Independente da doença, né? Porque através das suas feridas vai sair
virtude. Amém? Já vou para o presente. Vocês estão entendendo até aqui? Quem está me entendendo? Amém? Um presente. Desculpa, futuro. Espírito nos chama. Você quer mudar seu futuro? O futuro eu não posso falar porque ele não aconteceu ainda. Mas vai depender do hoje, né? Eu lembro que eu preguei num culto que a gente tem... Culto não, né? Um culto que a gente está fazendo, né? Dos varões, na segunda. Eu falei assim que a gente precisa parar de mudar. A gente precisa mudar as perguntas. Sabe? Eu acho que a gente está entendendo as coisas errado, né? O irmão ali também falou sobre o nós, né? Eu queria falar sobre isso também, que talvez até hoje, pelo menos no meu entendimento era assim, a gente entendeu Cristo errado, que a gente com Cristo nós seríamos um super eu. E não é isso. Cristo não veio para isso. Ele veio para aquele que ama ao próximo, ama o teu próximo como a si mesmo. A gente precisa se doar ao próximo. E o que eu falo de se doar ao próximo é você pensar no outro, como você se ama. Automaticamente, é difícil amar o próximo? É. Mas se você se fizer como criança e automaticamente entender o reino de Deus, os frutos do Espírito vão vir sobre a tua vida. Amém? Você não vai nem fazer esforço. É por isso que eu falo que a gente está fazendo as perguntas erradas. Porque a gente quer mudar o nosso marido, mudar a nossa esposa, a gente quer mudar o trabalho, a gente quer trocar de carro, a minha casa está ruim, eu quero mudar de casa, eu quero ser usado por Deus, eu quero curar enfermos, eu quero pregar, eu quero cantar, eu quero tocar, a gente quer tudo. Mas a gente não quer se submeter, essa é a verdade. E a partir do momento que nós se submetermos a palavras e se nos fazermos como criança, tudo isso vai ser despejado sobre as nossas vidas. Ou não. Aí você me fala assim, mas de repente uma pessoa que, sei lá, teve uma tragédia na família, né? Não era para Deus livrar ela, mas eu tenho certeza que se Cristo não estivesse com ela, a dor seria muito maior. Amém? Então, a gente precisa parar, a gente precisa mudar as perguntas e agir mais. Filipenses 3:2 fala assim, não que eu já tenha, e Paulo, né? Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante. Eu vou ter que pausar aqui porque eu lembrei o que é o que eu ia falar do presente. Me perdoa, viu? Tá bem claro, né? Glória a Deus, então. É o Espírito. Aleluia. Que bom, que bênção, mano. Sabe qual é a minha preocupação do presente? É para onde a gente está caminhando. Se a gente for falar aqui, a humanidade ela está caminhando para uma... Não sei se vocês estão percebendo. É que eu gosto desse assunto, né? Para tecnologia, individualidade. Por que o Espírito Santo hoje está chamando a nossa atenção para isso? Para a gente se tornar como criança, para a gente se atentar a Cristo, para a gente amar o próximo. Porque eu vejo
que cada vez mais nós vamos se tornar individuais, que é totalmente ao contrário do que o reino, o evangelho prega. Né? Se a gente for ver as passagens de Jesus Cristo sempre estava com alguém, Jesus Cristo sempre estava ensinando, Jesus Cristo sempre estava curando, né? Estava andando, fazendo a sua obra, o teu projeto. E hoje eu acho que a pandemia, na verdade, ela é só uma agenda, né? Sem ser, sem acreditar em conspiração. Mas é uma agenda que ela está sendo cumprida. Eu vou falar a verdade para vocês. Quando eu me converti, acho que foi em 2000 e... Bom, que eu me converti mesmo tem uns 5 anos, né? Mas que eu estou na igreja... que eu estou na igreja tem 18... Não, acho que 16 ou 17 anos. Você demorou tudo isso para eu me fazer como menino. Eu li Apocalipse assim, eu falava, mano, Deus, na boa, filme de Steven Spielberg isso aqui, não dá para acreditar que vai acontecer tudo isso. Até nuvem de gafanhoto eu vi esse ano, né? Coisa que eu falo, não dá para acreditar, não tinha tanta fé assim não. Pois é, está se cumprindo. E eu queria, né, chamar a atenção para esse presente dessa realidade que a gente vive, exatamente para quando a palavra fala assim, vigiai e orai. Vigiai e orai. Na verdade, antes eu entendia assim, para a gente vigiar, para a gente não pecar. Também é. Mas é para a gente vigiar, para a gente ficar atento ao que está acontecendo. Entendeu? E não se fazer como nécio, ficar, legal, está acontecendo, tal. Olha que tristeza. Não, a gente precisa se mexer. Aí que tem que se apertar mais ainda, tem que mergulhar, como o louvor diz. Por quê? Porque através de nós somos sal da terra, não é? Nós não somos luz do mundo? Então, depende de nós, depende de mim, depende de você, depende de você. Amém? Falando lá da tecnologia de novo, né? Eu estava vendo lá em casa, há 1 ano e 2 meses, mais ou menos, foi em agosto. 1 ano e 2 meses atrás, eu trouxe sobre a minha preocupação com a tecnologia, sobre influenciando, né, a vida dos filhos, né? E mal sabia eu que 2020 aguardava aí a tecnologia aí afetando o nosso comportamento cotidiano. Não era isso que eu ia falar, mas serve. Os universitários que dão, hein? Porque assim, quando eu via uma criança sendo influenciada pela internet, isso me preocupava, porque a criança ela é o futuro, né? Então, por isso que eu trouxe aquela palavra. E até também, só para recapitular bem rápido mesmo, não quero me aprofundar muito. Naquela época eu trouxe um documentário que eu vi, até na Netflix, é muito legal, se vocês gostam desse assunto. Sobre questão, isso foi em 2016, sobre o roubo de dados, que tudo aconteceu. Até o envolvido nisso tudo é Steve Bannon, que foi até preso agora também, acho que tem uns meses atrás. E esse cara, ele tem uma filosofia de mudar a sociedade. E para ele mudar, até abrir aspas para ele, o conceito dele é que a gente precisa destruir uma sociedade para poder montar outra. É uma agenda. Amém? A gente precisa vigiar e orar. Vamos se atentar ao que está acontecendo. E naquela época, 1 ano e 2 meses atrás, eu olhei essa palavra e falei, nossa, as crianças é um perigo. Mas eu vi também, amados, que eu mesmo, prova disso esse ano, eu vi que a rede social me fez muito mal. Muito mal mesmo. Me despertou sentimentos, assim, eu compartilhei com o Levi, me despertou sentimentos que eu pensava que eu era bem resolvido. E eu falei, Senhor, me ajuda. Me ajuda porque eu não quero ter que pensar assim novamente.
E não estou falando de pecado, não estou falando de pornografia, né? Estou falando de sentimento. Estou falando de coisas que eu era bem resolvido com Cristo, que até um momento eu era menino, aí depois eu comecei a repensar, eu falei, acho que não é bem assim não. Então você vê, né? Eu que estava bem resolvido, me vi pensando já do outro lado. Então isso me chamou bastante atenção. Você falou, a gente precisa se atentar. Eu não quero demonizar, como eu sempre falo, as redes sociais, o Instagram, o Facebook, enfim, o TikTok, que não serve para nada, mas não quero demonizar. Isso é bênção, isso é ferramenta, né? Eu acho que para fazer um business é show de bola, entendeu? O problema é que tem gente que está vivendo e mudando os seus conceitos por causa disso, né? Esquecendo, deixando de ser menino em Cristo e vivendo, olhando para o mundo, começando a olhar para o mundo, entendeu? Eu li Romanos 12, 2. Não se amolde no padrão deste mundo? Não, eu vou ler então. Não se amolde, por isso que estava rápido, tá vendo? Não se amoldem, Romanos 12, 2, olha lá, olha o que Paulo fala. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Olha lá, renovação da mente, isso daí vai ser todo dia, sinto muito. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa... Olha aí que top, mano. Vou ler de novo. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar, comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Amém? Deus é bom, mano, o tempo todo. É que a gente dá uma vacilada, né? Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tem de si mesmo um conceito mais elevado, olha lá as narrativas, do que deve ter, mas pelo contrário, tem um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Amém? Então é isso, o presente, ele está aí, né? Salomão fala que a sabedoria, ela grita pelos cantos. Ela está desesperada, né? Até deu uma viajada que eu achei que a sabedoria é a consciência de Deus. Preciso me aprofundar mais um pouco nisso, que eu achei interessante. Porque ela se apresenta em primeira pessoa, lá em Provérbios. Então ela está aí, amados, para nós. E eu creio aqui, através de Cristo. Amém? Deixa eu só dar uma repassada aqui, só para ver se eu não esqueci nada, né? Beleza. Quero ler Tito também. Estou no presente, tá? A carta que Paulo escreveu a Tito. Tito 2, versículo a partir do 6, tá? Aqui eu estou usando a palavra porque eu acho proveniente a gente ter uma base bacana, né? Porque presta atenção aí, é meio cansativo e tal, mas eu acho legal eu estou falando de base, a gente precisa ter base, a gente precisa voltar para a base, e a base é a palavra. Amém? Tito 2, 6. Da mesma maneira, encorajem os jovens a serem prudentes. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra o qual nada se pode dizer, para que aqueles que se opõem fiquem envergonhados por não terem nada de mal para dizer a nosso respeito. Amém? Porque a graça de Deus se manifestou a Salvador a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. O que vai te ajudar a renunciar às paixões desse mundo? Que está aí, está batendo na porta. É só a graça de Deus. E para a gente alcançar a graça de Deus?
Vamos ser humildes, vamos se fazer como meninos. Vamos voltar para Jesus Cristo. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa, piedosa nesta era presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, enquanto a gente estiver vivo, se a gente não for primeiro, é isso que a gente vai fazer. Amém? Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado às boas obras. Nossa, já tenho que começar a usar óculos. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda autoridade. Ninguém o despreze. Amém? Recapitular: passado, presente, futuro. Passado, a gente precisa se voltar para Deus. Não tenho a Bíblia aqui. A gente precisa voltar para a palavra do Senhor. E parar de só figurar. Você sabe que, falei isso também no grupo de varões, quando eu via pastor Osnir, pastor Júnior, pastor Mer, pastor Marcelo Álvares, Mário. Perdão, Mário. Desculpa, mano. Pastor Mário, falando, vocês precisam ler a palavra. Aí eu pensava dentro de mim, eu sei. Amados, eu queria fazer vou voltar do começo que eu falei, que o meu presente é o futuro do meu passado. Jesus Cop foi em novembro. Foi em novembro, né? Jesus Cop? Novembro. Eu saí lá daquele Jesus Cop. Eu tomei posse das palavras que eu recebi ali. E em todas finais, o Douglas, ele colocava lá num telão, propósitos para 2020, né? E em cima de cada palavra tinha enfim, ele colocava tipo uns pontos, né, pra gente poder receber. Porque esse momento aqui é educativo, né? É o momento que deveria ser. A gente precisa entender assim, a gente precisa ter atenção, né? Quando a gente for ouvir uma palavra, a gente precisa ter atenção. É Deus falando. E ali em todos os tópicos estava lá, ler a palavra em 2020. Eu falei, nossa, que saco, mano. Tudo é ler a palavra. Porque, por isso que eu falo, a gente pensa que sabe as coisas, né? A gente pensa que está bem em Deus. E aí então, amados, eu falei, acho que o caminho é esse mesmo. E desde então, desde janeiro, tomei posse dessa palavra e venho na leitura da palavra. Irmãos, Deus tem transformado a minha vida. Não estou falando que eu sou mais santo, não. Pelo contrário. Mas eu passei cada perrengue esse ano. Pandemia, sou dono de comércio, né? 100 dias parado. Não só financeiro, se eu começar a testemunhar aqui, não é só financeiro, é psicológico, é dentro de casa, dentro de casa engloba filho, esposa, é o social com a igreja, é o corpo. Se a palavra do Senhor não tivesse me estruturado esse ano para tudo que a gente passou, sei lá o que seria de mim hoje. E eu queria convidar você, não sei, quanto antes melhor, leia a palavra. Eu tenho dificuldade, eu vou abrir para vocês, eu odeio ler. Eu sou a melhor pessoa para falar de testemunho, porque eu odeio ler. E agora, só que conforme a gente precisa entender que isso daqui não é um livro, né, de cabeceira. Isso daqui é um manual de vida. A gente precisa entender isso. Você precisa se fazer como um menino agora e entender que a palavra de Deus é um manual para a tua vida. Você é uma Ferrari que tem ar-condicionado e não está usando.
Você não está usando o ar-condicionado, você não está usando o launch control da tua vida, que é o controle de largada, para quem gosta de carro aí. Às vezes você está andando igual um fusquinha. E a palavra, e o manual está aqui, ó, aperta esse botão aqui, ó, que você vai ver você voando. Amém? E é isso mesmo, eu estou brincando aqui, mas é isso mesmo, a palavra de Deus é manual. Eu desafio vocês aí, se vocês não vão ficar maravilhados. É sério mesmo. Mano? É sério mesmo. Não é, né, não, Gui? E aí, falando de futuro, né? O futuro a gente não sabe, né? Porque o futuro até a gente pode mudar. Eu pleno convicto aqui que a palavra de Deus é boa, que eu preciso me fazer como menino, eu posso amanhã desistir de tudo isso. Não é verdade? Mas Deus não tem culpa disso. Deus continua o mesmo, hoje e sempre. Amém? Deus não muda, a gente muda. Se permanecer na palavra. É isso aí. Como é que é, pastor? Se permanecer crendo e vivendo a palavra. É isso aí. E se permanecer, é por isso que fala, né? Permaneça, né? Permaneça. E o que é mais legal, né? Que a gente vai ter que sempre, você vai ter que evoluir. Porque é cada ponto. Voltando lá, né, de odeio ler, né? Não sei se ficou muito forte aí para vocês, mas não consigo usar outra palavra. Mas eu precisei, para o meu bem-estar como ser humano, eu precisei vencer isso. Até porque também eu preciso entender o que Cristo quer para a minha vida. Amém? E você precisa entender, você precisa se incomodar o que Cristo quer para a tua vida. Porque Ele não só chamou para você ter uma família, um carro, uma casa, vir para a igreja de domingo. Não chamou. Ele chamou para você trabalhar para Ele. E aí a gente precisa entender o nosso propósito aqui. Amém? Vamos se fazer como menino? É Jesus que está falando. Se faça como menino, que o reino dos céus vai ser apresentado. O ruim de ficar indo e voltando, agora eu me perdi. Falando da leitura, né? E agora eu quero complementar a Bíblia. Eu vou ter que começar de novo, né, pastor? Porque tem que permanecer, né? Porque ano que vem ele vai querer falar outras coisas. Esse ano aqui ele me deu o leitinho que eu precisava e vai continuar dando, em nome de Jesus. Ano que vem ele vai me dar diferente. E aí eu vou para o plano B. O Marcelo Alves que fala, você tem que começar a ler uns livros. Meu Deus, ler livro. Mas amém, é verdade. Se você for ver aí comentarista, né, secular, o Mer, né, trocar ideia de livro, fala com o Mer. Nossa, top, né? Aí é zica. Minha inspiração, Mer. Mas por quê? Dali, né, lógico, não estou falando de livros seculares, não que sejam bênçãos. Muitos livros seculares de alguns assuntos me edificaram também aqui na Terra, né? Mas se você for para grandes leitores, editores, escritores, que de uma certa forma tiveram uma revelação de Deus sobre algum assunto, você vai ser lapidado ali também. E de repente dali você possa passar para outro. Que essa é a função nossa. Amém? Então, vamos mudar as nossas perguntas. Amém? Eu não sei se eu li Filipenses. Vi, né? Li. De 3:12. Legal. Agora o que fecha aqui. Mateus 6:31. Portanto, antes de começar aqui, né, eu ia falar. Legal. Ler a palavra, confiar em Deus. Mas eu tô cheio de problema. Minha vida financeira está ruim. Meu casamento não está muito bom. Meu emprego não é bom. Mateus 6:31. Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer? Ou que vamos beber? Ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas.
Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Está com problema no teu casamento? Mergulha na palavra. Quando o Marcelo Alves falava isso pra mim, eu falei, mano, dá a solução, velho. Fala que ela tá errada. É mais fácil. Isso aí eu já vim preparado para ouvir. Como é que tá a oração? Como é que tá a leitura da palavra? Amém? Vocês vão aprender. É sério, gente, é brincadeira, mas é verdade. É um meme, né? Eu não sei como é que está a sua vida hoje. Realmente, ela pode estar com problema. Mas o que Jesus quer te falar hoje é que se você se voltar como menino, o reino de Deus vai ser te apresentado. E sabe o que é da hora? Às vezes seus problemas não vão nem ser solucionados. Eu duvido, né? Assim, não quero tratar de Deus para cada pessoa, né? Mas você vai entender, assim como Paulo entendeu, que independente de como esteja a sua vida, você vai louvar a Cristo. Independente de qualquer coisa. Aí você vai falar, mano, que muito louco, meu mundo está caindo, mas eu estou em paz. Aí é uma experiência que você vai ter que provar, não adianta eu só falar. E eu tenho certeza que se seu casamento está ruim, você vai começar a olhar para sua esposa e falar, mano, eu estou te amando mais. Tá estranho. Tô querendo até te dar dinheiro. Mas eu não sei o que tá rolando, não. Mas tá da hora, viu? É isso. Amados, sem zoeira. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Problema a gente sempre vai ter. Espero que nós não podemos passar que nenhum problema grave, tragédias, né? Mas que o Senhor possa estar do nosso lado. Mas a gente não pode se esquecer dele. Ele está pronto. Ele está com a mão assim, ó. O que quer que eu faça? Né? Quando ele falou lá pro cego, né? O que quer que eu faça? Não é? A gente precisa parar de mudar as perguntas. Já pensou assim? Ele fala, eu quero canguia, né? Me dá um canguia, Senhor, tá difícil a minha vida. Aí ele falou assim, não, você que sabe, você é o Deus, você é o Cristo, se puder me cura, se puder. Lógico que a vontade dele era que você ia enxergar. A gente precisa mudar as perguntas, amém? Não sei como está a sua vida hoje, mais uma vez, mas que você tome posse da palavra do Senhor e de Jesus Cristo na tua vida, amém? O louvor, por favor. Não, já está combinado.